E assim diz a palavra do Senhor. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. Aí versículo 17: e nenhum homem estará na tenda da congregação, quando ele entrar para fazer expiação do santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Até aqui. Pai, não invalidando a oração da tua serva nessa noite, quero, Deus, apresentar, Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, apresentar, Pai, o nosso ministério aqui. Ó Deus, que o Senhor vem estar falando conosco, falando com aqueles, ó Pai, que estão ouvindo essa palavra. Que essa palavra venha edificar, Pai. Venha, ó Deus, somar, ó Deus, a cada necessidade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha se mover neste lugar. Aplica, Senhor, a Tua palavra. Aplica, Senhor, o Teu querer em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui o texto de Levítico, que fala sobre as regras, né, da expiação para o pecado. Nós vemos um tratado de Deus para o povo, e principalmente aqui é direcionado a palavra para o povo de Israel. Nós vemos que o pecado do povo, esse processo de purificação, esse processo de expiação do pecado, ainda estabelecido lá no Egito, quando a primeira vez, quando foi instituído a Páscoa, quando o Senhor, ele determina ao povo que matasse um cordeiro e que eles passassem o sangue nos umbrais, nas vergas das portas, porque a morte estaria passando, o anjo da morte estaria passando, e estaria dando livramento, né, para o povo. E aqui a gente vê que o sangue, ele tem um significado muito forte, muito especial no mundo espiritual. Nós vemos que o sangue, ele é uma moeda de troca, é uma moeda muito cara, muito valorizada no mundo espiritual. Aqui nós estamos falando aqui da parte do Senhor, mas assim também o reino das trevas, ele se movimenta também pelo meio do sangue. Por quê? Porque o inimigo, ele imita, ele quer fazer igual, ele quer parecer com Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Então por isso que nós vemos isso ocorrendo também para todos aqueles que têm intenção, o coração obscurecido pelo reino das trevas. E aqui então Deus, ele usa, né, Moisés escreve, né, ali as regras
Deus dá ali as regras para o sacrifício no templo. E a gente vê que na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos que existe holocausto e existe expiação. Qual é a diferença do holocausto para a expiação? O holocausto era o sacrifício de um animal e ele era totalmente queimado. O holocausto, o animal ele era imolado e ele era esquartejado e ele era colocado sobre o altar, onde acendia o fogo e ali a fumaça que subia, era queimada essa oferta ao Senhor. Então, todo animal no holocausto ele era consumido pelo fogo. Diferente da expiação, a expiação refere-se à cobertura do pecado, ou seja, aqui o sacerdote ele imolava o animal, ele tirava o sangue e com o objeto ele adentrava o santuário, o santo do santo, e ali ele aspergia o sangue. E o animal, a parte das carnes do animal, ele era consumido. Parte era consumida pelos sacerdotes e em caso específico o animal ele era levado para fora do arraial e ele era queimado fora do arraial. Ou seja, a expiação não se queimava o animal, a expiação se usava o sangue. Então isso era de contínuo lá no Antigo Testamento para o povo de Israel, que Deus estabeleceu isso. Assim se queimava apenas a gordura. Na expiação do pecado não se queimava o animal. Deus dizia: olha, vocês vão tirar a gordura que fica nos rins, ali do fígado, na parte interna do animal se tirava a gordura, que aquela gordura ela era queimada ao Senhor, ela era queimada com incenso mesmo, que a gordura era agradável aos olhos do Senhor. E assim como está estabelecido no livro de Levítico 3. Eu gosto de trazer os textos para que os irmãos entendam como eu estou falando. Aqui, Levítico 3 está dizendo, foi estabelecido, e o sacerdote o queimará sobre o altar. O alimento é da oferta queimada de cheiro suave. Aí que toda a gordura será do Senhor. Então, quando o sacerdote, ele separava o animal para ser queimado, a gordura, o sangue era levado para o santo do santo. A gordura era queimada e o animal, a carne, era consumida. Então, ou seja, era considerada uma carne sagrada, porque ela era consagrada somente para os sacerdotes, porque os sacerdotes, eles não tinham terra, eles não trabalhavam para o plantio. Então, todo o alimento que era entregue na casa do Senhor, ali como expiação, não como holocausto. Então, entenda, o holocausto, o animal ele era totalmente consumido. A expiação só se queimava da gordura. O sangue ia para o santo do santo e o animal ele era consumido dentro do tabernáculo, ou em casos específicos, levado para fora. O Espírito Santo. E aí, esse evento aqui, por exemplo, quando chegava, que hoje, por exemplo, o povo judeu, eles comemoram o dia da expiação, Tem uma data específica que é considerado 10 de Tisrei, Eles falam que é o calendário hebraico. Então, nesse calendário, que é conhecido também como a prática do Yom Kippur, que é uma prática que é judaica, que comemora essa expiação. E como não existe o sacrifício de um animal mais, por quê? Porque no Yom Kippur, que é praticado hoje, não se tem o sacrifício. O povo tem a tradição do judaísmo a respeito do Yom Kippur. Então, o Yom Kippur, que foi estabelecido pelo Senhor lá no Antigo Testamento, hoje não se tem a prática do sacrifício. Eles comemoram essas festas judaicas que se trata eles relembram esse momento, porém não tem o sacrifício. Por quê? Porque o templo ele foi destruído lá. Então, e assim como sem o templo, eles não utilizam a prática do sacrifício, que era preparado lá no templo. E eles relembram esse fato, essa data comemorativa
uma vez por ano. Então, ou seja, uma vez por ano o sacerdote ele entrava no Santo do Santo. No Santo do Santo por quê? Até então, o sacerdote, somente o sumo sacerdote adentrava. O sacerdote ele só poderia até ir ao Santíssimo, no caso, que é a parte dentro da congregação e o Santo do Santo, que é onde ficava ali a Arca da Aliança. E aí nós temos alguns textos, por quê? Porque quando nós entendemos que Jesus ele veio como um cordeiro, né, como um cordeiro pascal, ele assumiu esse lugar para morrer no nosso lugar. Então, quando a gente vai, né, para o livro de Hebreus, a gente vai ver o quê? Porque eu não gosto de fazer críticas, mas trazendo para o meio cristão, nós não devemos comemorar uma data onde o sacrifício de Jesus ele não é lembrado. Então, por quê? Se eu tenho uma data que é uma data comemorativa, no dia da expiação, mas no dia da expiação, a parte principal, que é Jesus Cristo, que é o centro das Escrituras, porque o próprio Cristo disse, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, ou a salvação, ou seja, porque delas, ou seja, de toda a Escritura, testificam de mim. E aí nós temos alguns textos, né, que, por exemplo, lá o sacerdote entrava, né, dentro do santuário e fazia a expiação do pecado. Só que hoje lá, né, lá em Israel, e aí o povo judeu tem o costume de fazer essa prática, hoje já não se faz mais o sacrifício, ou seja, tem a festa, eles têm essa festa anual do dia, né, da expiação, mas o centro da atenção, que é Jesus, ele não é comemorado, ou seja, Jesus ele não está incluído nessa festa, porque eles não acreditaram e eles não acreditam que Jesus é o Messias. E aí Paulo, quando a gente vai para as cartas de Paulo, principalmente, eu acredito que o livro de Hebreus, eu acredito que foi Paulo que escreveu, eu não sei, eu não posso afirmar, mas Paulo ele deixa muito claro a respeito de as práticas e costumes lá da antiga aliança não se aplicar nos nossos dias, como, né, assim como Paulo deixa registrado. E eu quero trazer os textos para nós que possamos entender, porque muitas vezes, por falta do nosso conhecimento das Escrituras, a gente acaba voltando lá ao judaísmo, a gente acaba voltando às práticas da velha aliança, sabendo e desmerecendo, né, o sangue, o sacrifício de Jesus por nós. E aqui eu vou trazer aqui Hebreus. Se você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia quando eu estiver falando. Se você tiver uma Bíblia no celular que é mais rápido, Hebreus capítulo 9. Eu nem ia trazer, porque essa é uma palavra mais expositiva, mas eu não sei, o Senhor tem me induzido a trazer uns textos, né, para mostrar, né, para a igreja a respeito dessa expiação que o Senhor Jesus ele fez apenas uma única vez por nós. Versículo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 7 diz assim: mas segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Aqui a gente vê que lá Hebreus, a prática, né, do costume judaico, e Paulo ele escreve, né, e ele relata a respeito do sumo sacerdote. E aí, quando a gente vai para Hebreus 9, 24, aí está assim, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, não foi feito, né, ele não entrou aonde foi armada uma tenda, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E aí ele coloca no versículo 25, nem também para si mesmo se oferece muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, ou seja,
Aqui Paulo está falando o seguinte: se o sangue, se eu pego o sangue e eu vou tentar entrar com o sangue, né, no Santo dos Santos, no santuário, eu estou desmerecendo o que Jesus fez por mim. Eu estou desmerecendo o sacrifício de Jesus por nós. Hebreus 7. Hebreus 7, do 27 e o 28, diz assim: que não necessitaste, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos povos, porque isso ele fez uma vez, oferecendo a si mesmo. Aí 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, ou seja, esquece esse negócio de sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício para que eu alcance, né, a misericórdia, porque eu preciso da misericórdia, mas o Senhor Jesus, Ele já morreu no Calvário, Ele já entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Hebreus 10, versículo 5. Por isso entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então diz: eis aqui, vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui é como se fosse lembrando Jesus Cristo. Como acima diz: sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. E aí ele continua, então diz: eis que vem para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o quê? O segundo, ou seja, ele está falando assim: olha, aquela aliança, a velha aliança, tira. Ele não é que vai eliminar, ele ia abolir, mas Jesus está falando assim, que agora eu vou fazer aquilo que é necessário para que haja apenas um sacrifício. E eu vou fazer esse sacrifício. Eu serei o Cordeiro. E assim, na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Ou seja, se hoje estiver alguém fazendo um pacto, fazendo um sacrifício de sangue, ele está literalmente desmerecendo, né, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala, ele morreu pelos nossos pecados, e ele morreu apenas uma vez. Versículo 12: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Ou seja, destra não se trata de posição geográfica. A destra se trata de posição espiritual, de honra. Todas as vezes que nós vimos na Bíblia, ele está à destra de Deus, está no local de honra. Entendam isso, irmãos. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Oh Espírito Santo. Hebreus 9, versículo 12. E aqui está: nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, por que hoje, por exemplo, lá em Israel se comemora o Yom Kippur, mas não tem o sangue? Não tem o sangue, porque foi interrompido o sacrifício no santuário. O santuário não existe mais. Eles têm lá o costume, né, a cultura de se ter o Yom Kippur, que fala de o dia da expiação, mas não tem o sangue, porque não pode ter mais o sangue, porque Jesus, pela sua morte, ele cessou o sacrifício. Porque assim como Jesus, ele profetizou, né, que ele chegou em Jerusalém, ele disse que a cidade ia ser cercada, e essa cidade ela ia,
os invasores, eles entrariam e destruiriam o templo. E logo, quando a gente vê depois de 70 anos da morte de Jesus, Roma, o Império Romano entrou e destruiu o templo. Ou seja, para os judeus, para Israel, o templo era sagrado. E sem o templo não tem como fazer mais sacrifício. Mas uma coisa é muito triste, porque se existisse um templo hoje, eles estariam sacrificando, mesmo com a morte de Jesus Cristo no Calvário. E isso é muito triste. Nós temos os povos de Israel, os judeus, como irmãos, né? Nós amamos eles como a nação escolhida por Deus, mas infelizmente eles rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E eles aguardam a vinda do Messias, um homem que vai restaurar restaurar o reino, mas apenas o reino terreno. Eles aguardam a restauração do reino terreno. Se nós entrarmos aí no YouTube e vermos ali alguns debates, né, entre pessoas que são cristãos com o rabino judeu, vocês vão ver que cada vez que nós assistimos esses debates, a gente vai ver que como Jesus ele foi tão rejeitado pelo seu próprio povo, pela própria nação, e nós, como aqueles que estavam à beira do caminho, assim como, né, a parábola, né, da grande ceia, que fala que eles foram convidados, mas eles rejeitaram, né, a mesa, rejeitaram se sentar à mesa com o Senhor. E aí nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Nós fomos alcançados porque aqueles que rejeitaram o Senhor, vai, busca, entra pelos valados, entra pelas ruas laterais, traz os cegos, traz os mancos, traz os aleijados, traz aqueles que a sociedade rejeitaram, aqueles que foram rejeitados, mas traga, entra para que eles possam participar, né, dessa festa. Hebreus 7, 26. Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ou seja, aqui o livro de Hebreus ele é muito fantástico, porque o livro de Hebreus ele traz na essência as verdadeiras características de Jesus. E aí Jesus ele é colocado em Hebreus e ele mostra que não há nenhuma outra pessoa, não há ninguém maior do que Jesus que possa suprimir, que possa atender a essas expectativas, porque Jesus ele morreu, ele entregou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos hoje estar aqui participando deste culto. Estamos levando a adoração, levando a Deus a palavra do Senhor, porque Ele estabeleceu, Ele disse: vocês anunciam o Evangelho, anunciam a palavra. E há 2000 anos, a igreja, quase 2000 anos, né? Porque nós estamos, quase 2000 anos nós estamos anunciando, a igreja do Senhor tem anunciado a palavra, e há 2000 anos eles rejeitam, muitas pessoas rejeitam o Messias, muitas pessoas rejeitam Jesus Cristo e continuam rejeitando Jesus Cristo. Isso é muito triste, porque a gente anuncia a palavra é pregada, mas a cegueira espiritual, assim, né, como Paulo, né, Paulo ele era um fariseu, ele relata, né, nos seus escritos que ele era um fariseu, ele era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Mas só que Paulo, como Jesus, ele encontra com Jesus, ele tem realmente a sua vida transformada por Cristo. E assim como a gente vê, né, sobre a destruição do templo, se você abrir a sua Bíblia em Lucas 19, Lucas 19, aqui é Jesus, quando Jesus ele chega em Jerusalém com os discípulos. Jesus ele fala: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Eu até preguei sobre os 3 momentos que Jesus chorou. E aqui ele fala assim: se tu conhecesse, tipo assim, falando, apontando para Jerusalém, para a cidade santa lá. Se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia,
o que a tua paz pertence, mas agora isto é encoberto aos teus olhos, ou seja, você não sabe o que está por vir, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão por todos os lados. E assim, no versículo 44, assim, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Ou seja, Jesus está falando assim, eu vim, né? Eu fui enviado para aqueles que o Pai me concedeu, mas eles não reconheceram, eles rejeitaram. E aí, aqui Jesus ele chora, porque ele foi rejeitado, foi a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Nós temos também Mateus 24, versículo 1. Mateus 24, versículo 1, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os discípulos que lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vês tudo isso? É verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Jesus já estava profetizando que o sacrifício cessaria, porque Jesus sabia que sem o templo eles não iam sacrificar, eles não poderiam sacrificar porque era um local sagrado. Inclusive Jesus ele chegou e quando as pessoas estavam fazendo vendas, né, atrapalhando ali a adoração, ele disse: a casa de meu pai é casa de oração. Jesus ele se ira naquele momento, ele quebra, né, as bancas, joga tudo para fora, e Jesus já estava contando porque o templo estava sendo profanado. E não é muito diferente nos nossos dias. João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso é muito triste. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. É muito triste, irmãos. Toda vez que eu leio esses textos, eu fico muito triste, porque não dá para explicar, não dá para compreender, porque esse povo, eles tiveram experiência com Jesus, eles viram Jesus operar milagres, as pessoas eram transformadas, aqueles que estiveram com Jesus, os 12 discípulos, eles puderam contemplar a glória, eles puderam contemplar a majestade de Jesus, e mesmo assim, eles não receberam, eles não aceitaram Ele. Jesus, ele é maravilhoso. Falar de Jesus é coisa maravilhosa. Eu amo falar de Jesus Cristo. João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse aceitareis. Ou seja, assim como diz nas Escrituras no Apocalipse, né, que se levantará o anticristo. E esse anticristo, ele vai literalmente, ele vai se passar como Cristo. A Bíblia fala que ele vai fazer prodígios, ele vai entrar com toda sorte de maravilhas, de milagres. E as pessoas ali, elas vão ser enganadas. Por quê? Por causa do anticristo. Porque o anticristo ele vai vir para enganar não somente os cristãos, mas aqueles que rejeitaram o nome do Senhor, aqueles que rejeitaram Jesus. Lucas capítulo 19. Lucas 19, 14. Lucas 19, versículo 14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Ou seja, eles, infelizmente, Jesus ele não foi aceito, ele não foi bem-vindo, e até hoje ele não é bem-vindo. Ele foi rejeitado, eles não acreditam que ele é o Messias, eles aguardam um homem,
Eles aguardam um homem que vai ter poder político, social, econômico, que vai vir para estabelecer um governo terreno. Mas Jesus, ele deixou o tempo todo que ele não viria para estabelecer um governo terreno. Jesus, ele viria para estabelecer um reino eterno. Ele disse assim: esse reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Romanos 11. Romanos capítulo 11. Oh, Espírito Santo. Romanos 11. Versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Então aqui está falando, né, em Romanos, Paulo escreve a Romanos, está falando, porque eles rejeitaram, os gentios, eles foram alcançados pela misericórdia, pela graça do Senhor. Assim como eu já falei, por causa, a parábola, inclusive, Jesus ele fala uma parábola, ele escreve uma parábola, ele diz uma parábola a respeito das bodas, que aqueles que não entrariam nas bodas porque rejeitaram, sentaram à mesa com o Senhor. Isaías 53, livro de Isaías, um profeta messiânico que viveu e profetizou 700 anos antes de Jesus. Ele anunciava e ele profetizava a respeito da vinda de Jesus. 53, Isaías 53, versículo 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram caso dele algum. Então, é muito claro que se nós hoje podemos contemplar, irmãos, se nós estamos, ó Pai, se nós somos alcançados pela misericórdia do Senhor, é porque a misericórdia, a graça, o amor dele nos alcançou. E eu sou grato ao Senhor, eu sou grato a Deus por podermos contemplar tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós vivemos até hoje. Como eu falei, que Paulo ele escreve, e Paulo, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vai ver, dando continuidade aqui na palavra de Levítico, a gente vai ver que aqui foi estabelecido sobre a velha aliança, sobre o Antigo Testamento, e Paulo, acho que o único discípulo que tinha realmente um conhecimento profundo das Escrituras, e ele cumpria todos os ritos, ele era um conhecedor da lei, ele era um praticante assíduo da lei, ele batalhou contra a igreja na época, que era conhecido, na época não eram os cristãos, era conhecido como os do caminho. Então, se você pesquisar, você pode ver que antigamente Jesus ele não veio para estabelecer uma religião. Então assim, esquece, eu vou orar para que Deus me dê um nome para a igreja, esquece. Jesus ele não veio para estabelecer um nome para a igreja. Existe uma igreja, a igreja de Cristo é uma igreja fiel, então esquece. Deus me deu um sonho e quer que eu coloque o nome da igreja assim. Então, isso, irmãos, é coisa da nossa alma. Jesus, ele não veio para estabelecer uma igreja terrena. A igreja de Cristo é uma igreja fiel, é a igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que vai subir para a eternidade. Então, Paulo, ele perseguia a igreja, e ele perseguia porque ele foi ensinado assim, ele aprendeu assim desde pequeno. Ele era fariseu, ele fala, eu sou fariseu, eu sou de hebreu, eu sou da tribo de Benjamim. E ele, mas ele considerava tudo isso que ele viveu como esterco. Está aqui, a Bíblia fala. Quando a gente olha, vamos abrir a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Versículo 1 em diante. Então Paulo, ele viveu, ele lutou, ele lutou contra os cristãos, ele tirava as pessoas que eram cristãos, que se denominavam cristãos, que aceitavam se convertir a Jesus, ele tirava essas pessoas
pessoas de dentro das casas, ele batia, ele espancava, assim como Estevão, que foi morto, apedrejado. E ele fala assim, isso tudo que eu fazia, eu considero como história. Depois que Paulo teve encontro com Cristo, a vida dele mudou. E ele escreve as cartas aos Filipenses, e ele diz assim, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. O circuncidado ao oitavo, ele foi circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu. Ou seja, ele era um doutor da lei, ele era, se fosse colocado nos nossos dias, ele era um doutor em teologia, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, quem olhava para Paulo, falava assim, eu não acho defeito nele. Ele era um homem, olhando assim, ele era perante a lei, ele era um homem íntegro, honesto. Mas ele fala assim, mas o que para mim era ganho, reputei como perda por Cristo. Ou seja, tudo que eu fazia lá era perda. Eu não posso, ele fala assim, eu não posso fazer e voltar tudo que eu fazia antes, porque era perda para mim. Ele fala assim, na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Irmãos, escória é considerado como lixo, tipo assim, é coisa que não serve. E aí ele fala, para que possa ganhar a Cristo. E ele fala assim no versículo 9, para conhecê-lo é a virtude da ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, eu acho fantástico o ministério de Paulo, porque Paulo, ele nos ensina, ele nos mostra, porque nada que eu faço na igreja, né, eu preciso estabelecer regras que não vai me agregar valor espiritual. Paulo, ele confronta Pedro, porque Pedro ele estava rejeitando sentado com os gentios, e ele literalmente exorta, né, a Pedro, porque Pedro estava sendo pressionado, né, pelos judeus ali a não se sentar com os gentios. E aí Paulo, ele exorta Pedro, você não pode voltar às práticas da antiga aliança. Você foi alcançado por Jesus Cristo. É como se a gente fala, eu fiquei muito tempo com Pedro, mas as atitudes, as suas atitudes, isso não condiz com as atitudes e as ações de Cristo. E ele confronta Pedro. E o maior apóstolo, o apóstolo que mais pregou sobre a graça foi Paulo. Paulo foi o apóstolo que mais pregou sobre a graça de Jesus. Paulo foi o apóstolo que mais pregou sobre o sangue de Jesus, sobre não negar o sangue de Jesus, sobre não profanar o sangue de Jesus. Ou seja, quem pode falar com propriedade é aquele que viveu e praticou segundo os seus conceitos. Ou seja, os outros discípulos, eles não tinham uma vida santa, eles não conheciam muito bem o Evangelho, talvez até poderiam pregar, né, sobre lá os livros lá do Antigo Testamento, sobre a Torá. Mas Paulo, ele conhecia tudo, ele era um doutor da lei. Então ele fala assim, eu vivi tudo isso, mas Jesus me transformou. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele havia recebido as cartas, né, pedindo autorização do sacerdote para ir a Damasco, porque ele ali ia matar mais cristãos, ele ia perseguir a igreja. E no meio do caminho, Jesus encontra com Paulo, com Saulo, né, que ele era Saulo, que ele tinha duas nacionalidades. E aí ali Saulo tem um encontro real com Cristo. E a Bíblia fala que ele cai, e ele diz assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Agora você entende porque quando aqueles que se levantam contra a igreja, não estão perseguindo a igreja. Todas as vezes que se levanta alguém em oposição à igreja, não está se opondo à igreja, está se opondo a Cristo.
Então eu falo para você que está ouvindo, para aqueles que estão assistindo, se algum de vocês, ou se alguém persegue a igreja, se alguém persegue e oprime a igreja, você não está oprimindo a igreja, você está oprimindo Cristo. Ele disse assim: dura para ti recalcitrar como os aguilhões, Saulo. E aí ali a palavra fala que Paulo ele fica cego, e ele é direcionado, ele vai para a cidade lá, ele fica 3 dias, ele fica em jejum 3 dias, porque ele não estava entendendo nada. Jesus se encontra com Paulo, e Paulo tem uma transformação. Ele pede: Ananias, vai lá, né? Vai lá e ora, e põe as mãos sobre Saulo, porque ele é um escolhido meu. Jesus escolheu Saulo, não porque Saulo porque ele sabia. Saulo era um conhecedor da lei, mas a própria Bíblia fala que Saulo ele sofreu por causa de Jesus. Ele foi martirizado porque seguiu o Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi martirizado porque o fato de ele aceitar Jesus, de ele pregar e anunciar a palavra, de ser um grande implantador de igrejas, Paulo teve a sua vida transformada. Ou seja, assim como eu já disse aqui, a nossa religião, nós só abandonamos a nossa religião quando nós temos um encontro real com Jesus. Ou seja, Paulo tinha uma religião, Paulo era fariseu, era uma religião dele. Ou seja, ele só foi transformado quando ele teve um encontro com Jesus. Então eu falo para mim e para você, porque essa palavra falou comigo. Eu sempre falo, a palavra me confrontou. Porque eu só abandono a religião quando eu tenho um encontro com Cristo. A religiosidade não me aproxima de Deus. Muito pelo contrário, ela me afasta. Porque quando eu instalo a minha religiosidade, eu instalo rituais, eu instalo coisas, usos e costumes, eu não estou trazendo nada para Deus. Porque Deus ele não está preocupado com a cor da igreja, ele está preocupado com a cadeira, ele está preocupado com o público, ele está preocupado com o meu coração, ele está preocupado com a minha e a sua vida. Como que eu e você estamos chegando e nos apresentando assim como Paulo, como sacrifício vivo no altar dele? Esse sacrifício que nós temos que entregar, é o nosso sacrifício de louvor, nós sacrificarmos as nossas vontades. O próprio Cristo dizia: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Jesus não está pedindo nada, você precisa fazer isso para poder receber a bênção. Não, você precisa fazer aquilo, não esquece. Jesus já pagou pelo nosso pecado. Você precisa apenas reconhecer Ele e andar em santificação. Eu não estou falando que você não deve procurar se santificar. É jejum, é oração, é Bíblia. Porque são alimentos para nós que nos fortalecem. São alimentos que nos levam a ter intimidade com o Senhor, nos aproximar da presença dEle. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, bendito seja o teu nome, Senhor. E aí Hebreus, no capítulo 10, já estou terminando, irmãos. Já estou terminando. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Aqui, assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, né? Antes admoestemos uns aos outros, e tanto mais quanto vês que se vai aproximando aquele dia, ou seja, o dia da vida de Jesus. Ele coloca aqui: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E ele diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí versículo 29: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da, tiver por profanar ou profano o sangue da aliança,
como o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, se eu desmereço o sangue de Jesus, Paulo está falando, olha, você está profanando o sangue da aliança. Eu não posso colocar nada acima do sangue. Eu não posso colocar nada além de Jesus Cristo. Como algo que vai me trazer benefício, que vai trazer salvação. Eu gosto sim, eu não critico quem tem os seus costumes, mas isso não é um item específico para garantir a minha salvação. Não é um item específico, um ponto principal para que a minha salvação ela seja confirmada, a não ser pelo sangue de Jesus. Ou seja, isso é um grande perigo para nós. Por isso que eu peço a Deus, Senhor, não me deixe profanar o sangue da aliança. Não me deixe, Senhor, pecar contra o Teu Espírito Santo, porque são agravos, assim como em Hebreus está registrado. Aquele que pisar, aquele que profanar o sangue da aliança. Porque quando Jesus estava na ceia, Jesus ele pega o cálice, ele pega o pão e disse, esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. E ele pega também o cálice e ele diz assim, este é o sangue da nova e eterna aliança que será derramado em favor de vós. Aqui não é que o sangue ele se tornaria, o suco ali não se tornaria em sangue e nem que o pão se tornaria em carne. Jesus está falando, fazer isto em memória de mim. Ou seja, vai ser um momento em que o que será feito quando nós fazemos o culto de ceia, nós não expectamos que tudo que está na mesa vai se transformar vai se transmaterializar em carne e sangue, mas é um objeto espiritual, que é um memorial a respeito daquilo que Cristo fez por nós. E eu quero já encerrar, eu vou cantar um louvor. Um louvor separado aqui, eu nem ia cantar, mas eu ensaiei ele rápido. Amados e resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivem unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valente e prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido
nome, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. A honra, a glória, o louvor seja somente para Jesus. Oh, tu és bendito e exaltado, Senhor. Nós estamos já encerrando este culto. Nós estamos já encerrando porque já anunciamos a palavra. O objetivo aqui é ser breve. Aquilo que o Senhor falou conosco através da mensagem, aquilo que o Senhor falou comigo através da mensagem, e o Espírito Santo, ele trabalha da forma dele, o agir dele nas nossas vidas. Você que participa conosco pela live, que o Senhor venha estar abençoando a tua vida, a tua casa, que o Senhor possa ter falado no teu coração, que a cada dia nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo, ser movidos pelo Espírito Santo, e que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero orar para nós encerrarmos este culto. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que a tua graça, que a tua misericórdia, Pai, seja, ó Pai, sobre nós, sobre a cada um de nós. Ó Pai, que o Senhor venha estar falando conosco, ó Pai querido, no decorrer ainda desta noite. Visita, Senhor, as nossas vidas em sonho, ó Deus, para que nós possamos ter a revelação do Senhor, para que nós venhamos a ter a tua palavra, ó Deus, evoluindo dentro de nós, venha transformar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um que participa conosco nesta noite, para que, ó Deus, cada dia eles possam, vai ter um encontro com o Senhor, para que cada dia eles possam ter um encontro especial com o Senhor, e que a tua graça e a tua misericórdia sejam conosco, Pai. Te agradecemos por este culto, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós teremos culto na próxima quarta-feira, às 19h30. Teremos culto também no próximo domingo. Nossos cultos são todas as quartas e todos os domingos às 19h30. Você desde já está convidado para estar cultuando conosco. Você estenda as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, as doces e ternas consolações do nosso amado amigo e querido Espírito Santo, seja com cada um, até a volta do Senhor Jesus, e todos digam amém. A paz do Senhor Jesus a todos.